Olá, pessoal. Sou Heroína Moreira de Mello, faço parte do Programa Educacional Tutorial PET Educação Física, o FAC, como convidada pelo tutor, professor Dr. Miguel Júnior Sordi Bortolini. Hoje apresento para vocês esse artigo que foi publicado na revista Elsevier Medicina Preventiva, com fator de impacto 1.725. É um artigo de revisão narrativa com o título Comportamentos Potenciais Relacionados à Saúde para Crianças em Idade Pré-Escolar e Escolar durante o bloqueio da Covid-19. Uma revisão narrativa. Esse artigo ele foi recebido pela revista no mês de maio de 2020, quando ainda não se tinha noção de como seriam as medidas para tratamento sobre o coronavírus. Então, o artigo traz como palavras-chave coronavírus, Covid-19, isolamento, confinamento e vírus. Né? Ele traz os primeiros casos que ocorreram em Wuhan, na China, né, quando houve aí, aproximadamente mais de 2 milhões de casos diagnosticados em mais ou menos 200 países. Né. Ainda não existia uma vacina ou medicamentos que pudesse combater o vírus. As medidas preventivas estavam relacionadas ao distanciamento e isolamento social e medidas de higiene, como o uso de máscara, o uso de álcool em gel, lavar as mãos com água e sabão por diversas vezes ao dia e principalmente o isolamento social. Na introdução, o artigo ele trata um pouco sobre os impactos do isolamento social durante essa pandemia. Né? Ele traz os grupos de riscos, né? Então essas pessoas que fazem parte do grupo de risco deveriam seguir à risca todas as orientações. Dentro desses grupos de risco surgem as pessoas com comorbidades, sendo elas pessoas com doenças autoimunes, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, câncer, dentre outras mais, e principalmente os idosos. E aqui a gente trata das crianças, né, que são o foco do artigo. As crianças, dentro dos primeiros estudos, mostram que elas têm uma resistência em relação ao vírus e, quando contaminadas, são assintomáticas, né, ou com sintomas leves, sem gravidade e, mesmo em decorrência dessas características relacionadas às crianças, né, foi colocado como medidas preventivas o fechamento das escolas em países como a Itália e a Espanha. E, a partir daí, praticamente em todo o mundo houve o fechamento das escolas. E aqui a gente faz a pergunta, né? Quais seriam as consequências para as crianças em decorrência desse isolamento e desse distanciamento social? Levando em consideração que o distanciamento ele ocorreu meses após. O mais indicado nesse momento, no mês de maio, era de fato o isolamento social. Então, o artigo tem como objetivo resumir a literatura sobre os comportamentos relacionados à saúde de crianças isoladas, com e sem condições prévias, né? Dentre elas as socioeconômicas. Então, o método utilizado para fazer essa revisão narrativa, utilizou-se 4 bases de dados, Medline, Web of Science, PCInfo e Scopus. Os termos utilizados foram confinamento, isolamento, solidão, crianças e abalo psicológico. Os critérios utilizados foram os estudos observacionais e de revisão, que estavam escritos em língua inglesa, que envolviam seres humanos, indivíduos entre 3 a 12 anos, população exposta a qualquer tipo de isolamento ou privação social, e também aqueles estudos que tratavam sobre hábitos alimentares, atividade física, padrões de sono e exposição de tela. Os critérios de exclusão para os estudos foram aqueles envolvendo população com alguma condição ou doença prévia. Né? Os estudos que fizeram parte da revisão foram 70 artigos. Caminhamos agora para os resultados. Os resultados foram apresentados em tópicos no artigo. Então, os resultados relacionados à saúde das crianças isoladas, então aqui eu trago um panorama geral do que eu vou apresentar por tópicos logo a seguir. Então, foi identificado que haveria um aumento de depressão, uma maior inflamação, uma maior adiposidade, né, um maior envelhecimento celular e uma menor capacidade física. Né. Também uma diminuição da cognição social, um menor desenvolvimento emocional, uma menor competência motora e um maior risco cardiovascular. E também foi verificado que esse isolamento poderia causar um aumento de fraturas. Aqui a gente traz uma imagem que mostra as consequências, né, desse isolamento em crianças e em vários aspectos, né? E também ele mostra como a família pode auxiliar, né? Ele sugere como a família pode ser um agente auxiliador nesses problemas, né? Ou também um complicador.
Os resultados de exposição à tela mostram que houve um aumento de 4 horas dias na Itália, né, de acordo com o estudo de Pietro Belli. Houve também um maior consumo de alimentos, né, também um aumento na questão relacionada a transtorno de depressão e também maiores chances de desenvolver a miopia. Sabemos que essa luz, a luz azul, ela pode trazer diversos malefícios para a saúde ocular, né? Aqui é interessante relatar que essa exposição à tela, ela também decorre em consequência das atividades escolares, das atividades educacionais estarem acontecendo no formato remoto, né? Então, associou um maior número de horas em decorrência do lazer, associado também às horas de aula. Sobre os padrões de sono, houve também um aumento de 1 hora dia na Itália. Aqui é importante ressaltar que foi positivo no sentido do aumento de horas de sono. Sabemos que quando as crianças dormem, há a liberação do hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, e isso pode influenciar positivamente na saúde da criança. Sobre atividade física, aptidão física e comportamento sedentário, houve um decréscimo de 2 horas e 30 minutos por semana, de acordo também com um estudo realizado na Itália. É importante ressaltar que esse aumento de horas de sono associado a uma diminuição de atividade física não é tão benéfico, né? Então, a gente precisa compreender os fatores associados a esses dois resultados. Para os hábitos alimentares, houve o aumento no consumo de açúcares, inclusive de bebidas, né, refrigerantes, no consumo de carne vermelha e batata frita, e também o risco à saúde cardiovascular. Por quê? Porque além de ter diminuído o número de horas de atividade física, há esse aumento no consumo de alimentos que ocasiona um possível aumento de peso. Sobre a resposta psicológica, foi possível verificar que não afeta a saúde mental, né, a longo prazo. No entanto, a curto prazo, esse comportamento socioemocional ele pode sofrer consequências. Sobre a composição corporal, houve sim um aumento de peso corporal, principalmente na circunferência da cintura e índice de massa corporal. É importante ressaltar que essa circunferência da cintura e ao índice de massa corporal, ele está relacionada a uma maior possibilidade de desenvolver doenças cardiovasculares, né? Então, essa é uma medida que tem uma significância muito grande para a saúde da criança. Em compensação, a gente teve o quê? Uma diminuição no nível de aptidão física, visto que eu apresentei para vocês que também diminuiu as horas de atividade física. Se a gente diminuiu as horas de atividade física, consequentemente, esses níveis de aptidão física também irão diminuir, né? Então, a função cardiorrespiratória, ela foi diminuída, e os aumentos na pressão arterial e a proteína C reativa. Sobre as questões ambientais, ele traz uma atenção ao espaço físico, né, porque as crianças passaram a compartilhar o mesmo espaço, né, ocupar os mesmos espaços que os adultos dentro de casa, onde esses adultos passavam o dia trabalhando fora e as crianças o dia na escola. Então, houve uma mudança, onde todos os membros dessa casa, né, dessa família, passaram a compartilhar o mesmo espaço. E isso pode levar a um aumento de estresse, de conflitos. Então, ele sugere aqui que esse problema poderia ser facilmente resolvido com os rodízios. Enquanto alguém está ocupando a sala, que o outro ocupe o quarto e assim sucessivamente. Em decorrência dessa permanência por muito tempo dentro de casa, houve também um declínio de vitamina D. A sugestão é que use os espaços como os quintais, as sacadas, para que possa receber a luz do sol. Houve também um declínio à atividade física, né? As pessoas costumam fazer atividade física em espaços externos ou em academias. E uma das consequências desse espaço, desse ambiente, é que essas atividades elas foram reduzidas ou praticamente não aconteceram. Principalmente as crianças que frequentavam a escola, e a escola é sempre um espaço que oferece as aulas de educação física, o recreio. Então, ali as crianças tinham a oportunidade de praticar atividade física. Mas ele traz também uma sugestão, que seria promover atividades lúdicas e com materiais alternativos, a depender também dos adultos, para que promovam essas atividades às crianças isoladas. Sobre as lesões mais comuns que podem ocorrer ou que ocorreram foram quedas, queimaduras e automutilação. É bem interessante, né, a gente falar sobre as automutilações. Crianças que sofrem com depressão, crianças que sofrem com transtornos de ansiedade, elas podem sim, nesse momento de isolamento social, desenvolver ainda mais outros transtornos, como o da automutilação. Ele coloca aqui no artigo as perspectivas, né? Que essa foi uma situação sem precedentes, então há muitos e muitos anos o mundo todo não passava por esse tipo de situação, e que ele destacou aqui que os maiores impactos que podem surgir na decorrência
desse isolamento tão repentino são as dificuldades físicas, né, relacionadas à inatividade física. Então, essas dificuldades físicas estão associadas à aptidão física relacionada à saúde, que seria a flexibilidade, força, resistência. Então, essas crianças, passada essa fase do isolamento, elas voltarão às suas escolas, aos seus espaços de lazer, com essas dificuldades em decorrência dessa inatividade física. E também levanta a hipótese das complicações socioafetivas futuras, né? Esse isolamento ele pode trazer consequências no sentido de ter que se readaptar a um meio social, às demandas, às relações socioafetivas. E aí ele traz aqui as sugestões, né, que as escolas, as instituições educacionais, elas precisam ter um planejamento, né, como foi mostrado na figura anterior, que há também, né, ele sugere que há uma diminuição da cognição social. Então isso irá afetar também o rendimento acadêmico, né, o rendimento educacional, a aprendizagem. Então ele coloca aqui que as instituições elas devem ter um planejamento dentro do calendário anual, com aulas de possíveis reforço, com uma carga horária maior, com a atenção relacionada a esses déficits que podem aparecer, né? Sugere também a adoção do uso das tecnologias, né, dentro desse contexto, já que foi e ainda está sendo amplamente utilizado, né, tanto pelos professores, quanto pelos alunos, quanto pela família. Então, ele sugere que essas ferramentas tecnológicas sejam realmente implantadas dentro do ensino, mas com uma instrumentalização, e principalmente o foco nas atividades físicas que sejam ofertadas dentro das instituições, com uma carga horária maior, e também para o lazer, para que gradativamente essas crianças que forem prejudicadas consigam novamente desenvolver uma boa aptidão física para a saúde. E ele ainda sugere, né, como foco principal, a educação para a saúde. Então, passado aí essa fase do isolamento, essa fase do distanciamento social, a gente acredita que o vírus ele não vai desaparecer. Hoje, né, já em julho de 2021, passado mais de 1 ano e 3 meses, nós já temos uma vacina, né, mas as medidas de prevenção, elas devem acontecer e o foco deve ser principalmente as crianças, para que elas desenvolvam essa educação para a saúde, esses hábitos de higiene, né, e principalmente a adoção da higiene das mãos e o uso de máscaras. O estudo ele também traz os pontos fortes e as suas limitações. Como ponto forte, eles colocaram que foram as 4 bases de dados de estudo, onde eles tiveram ali selecionado 70 artigos, mas a pesquisa nessas 4 bases de dados ela foi bem ampla, então foi possível investigar, mesmo esses estudos não fazendo parte do período da pandemia, né, são estudos relacionados a uma outra, fazendo uma outra relação com contextos onde essa população ela foi privada dentro desses aspectos que coincidem com os da pandemia da Covid-19. Né. Outro ponto forte foram os estudos realizados em diferentes localizações do mundo, então esses 70 artigos contempla diversas localizações do mundo, assim como a pandemia está presente praticamente no mundo todo, então isso foi um ponto forte do estudo, e que os estudos principalmente hoje, quando a gente se pesquisa, já existem diversos estudos com crianças espanholas, com crianças americanas, com crianças de diversas partes do mundo. Então, daqui a pouco a gente vai poder fazer já uma comparação, né, de acordo com o que esse artigo trouxe para a gente, com os estudos que estão sendo realizados desde o ano passado e esse ano também. As limitações encontradas foram que a pandemia Covid-19 ela é sem precedentes, então é impossível fazer um comparativo, né? E que isso dificulta as comparações ou as generalizações. Dentro das conclusões, a gente tem que é um estudo que fornece uma visão sobre os comportamentos potenciais relacionados à saúde em crianças e adolescentes em isolamento social causado pela pandemia Covid-19, que evidencia as possíveis consequências do isolamento, tais como a falta de estímulos socioafetivos e atividade física, que surgem como as principais preocupações, né? E demonstra que esses problemas podem ser mitigados com as orientações dos pais responsáveis. Então, lá naquela segunda figura, né, fica bem visível que os pais eles podem atuar para sanar, né, de imediato esses estímulos socioafetivos que acaba prejudicando a cognição, né? E também em relação à atividade física, uma atividade de lazer, uma brincadeira, né? Pode ser feita em qualquer espaço, né? E que os pais eles deveriam assumir essa responsabilidade também. E demonstra que, conforme eu já falei, que os pais e os responsáveis podem serem auxiliadores nisso, e que o envolvimento deles pode minimizar esses potenciais riscos à saúde dos seus filhos. Essas foram as referências, né, do artigo utilizado, e o meu muito obrigado.